Amém, glória a Deus. Irmãos, nós tivemos o nosso retiro, voltamos semana passada, foi realmente um tempo de derramar do Senhor. Quem estava no retiro? Deixa eu ver. Foi bênção ou não foi bênção? Ô, gente, se vocês viram o tanto que esse povo comeu. Aqui, eu nunca vi um povo comer tanto, mas eu vou falar para vocês também, era comida gostosa naquele lugar, não tinha, gente? Não. Café da manhã, pensa numa mesa, assim, aquela mesa repleta, gente. Sabe, e o almoço? Aquele almoço foi algo maravilhoso e foi poderoso também as palavras, né? Nós tivemos ali alguns pastores com a gente, e foi um derramar de Deus, foi uma comunhão, foi algo muito gostoso. O ano que vem, vamos fazer de novo. Teve gente perguntando, vamos fazer, que dia que vai ser o próximo? Eu falei assim, misericórdia, irmão. Vamos descansar um pouquinho primeiro. Mas o ano que vem, vamos fazer, em nome de Jesus, o do ano que vem vai ser melhor do que esse ano. E aí nós tivemos, irmãos, um material, uma apostila que nós montamos com parte do conteúdo do retiro, que foi trabalhado lá, uma apostila que ficou top. Tem alguém aí que já fez o download, já olhou a apostila? Ah, lá, só você, Lu. Quem mais? Ah, ali, amém. Gente, então, essa apostila, nós colocamos ela no informativo, assim, tem um conteúdo maravilhoso lá. E é algo que o Senhor derramou no nosso coração para esses dias. Eu creio que não só para o retiro, mas para toda a igreja. Então, pega lá no informativo. Quando você for fazer o seu devocional, tira um tempo ali para você ler, para você meditar, porque eu acredito que vai ser assim, um derramar do Senhor sobre a sua vida. Amém? Queridos, aí eu quero aproveitar e falar com vocês sobre o culto de quarta-feira. Gente, o culto de quarta-feira tem sido um derramar tão grande do Senhor, tantos testemunhos, tantas pessoas sendo transformadas, sendo impactadas. Tem sido muito, muito poderoso. E quem não está vindo, está perdendo. Tem muita gente aqui que está perdendo. A bênção está passando, o bonde está passando e você está ficando para trás. Então, venha. Quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui e tem sido um derramar poderoso do Senhor nas nossas vidas. Não fique de fora disso, faça o seu esforço para você vir. Amém? Aleluia. E hoje nós vamos, então, a gente vai dar uma... Ai, gente, eu esqueci o nome, nós vamos dar aqui uma pincelada de um assunto que nós falamos lá no nosso retiro, só que nós vamos, assim, só dar uma pincelada e vamos ampliar, amém? Ampliar mais, trazer mais daquilo que o Senhor quer derramar no nosso coração. E aí, quem não foi, vai poder ter um spoiler hoje, tá? Vai ter um spoiler do que foi o nosso retiro, das palavras que nós tivemos lá. E então nós vamos dar aqui uma continuação e uma ampliada. Quem estava lá vai entender. Que ampliada que é essa? Quem estava lá vai entender. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31. Êxodo 25, 31. Amém? Então, nós vamos falar, o tema de hoje é o sustento que vem da oliveira. O sustento que vem da oliveira. Êxodo 25, 31 diz assim: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçãs e as suas flores, e formarão com ele uma só peça. Amém? Vamos ler só esse pedacinho. Queridos,
Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o sustento do Senhor, né, que vem por meio da oliveira, que é Jesus. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria retomar um pouquinho essa questão do candelabro, porque o candelabro, ele aponta para o sustento da oliveira e para a igreja do Senhor. E o candelabro, querido, foi um objeto que o Senhor ordenou que se fizesse para... Ô, João, se você conseguir uma imagem do candelabro, eu ia mandar para você, acabei esquecendo. Se você conseguir, você põe aí. Foi uma ordenança do Senhor que fazia parte lá dos itens que deveriam ser colocados no tabernáculo. Então, o candelabro, ele era um dos itens que deveria ser colocado no tabernáculo. E tinha para ele assim, uma função muito específica, ordenanças muito específicas. Então, o Senhor disse exatamente como que ele deveria ser produzido, que ele deveria ser de ouro puro, que ele deveria ter alguns enfeites nas suas hastes, ele deveria ser enfeitado com flores de amendoeira, ele deveria ter botões de amendoeira nele, e ele deveria ter maçãs. E o Senhor deu tudo assim. E é muito interessante que o Senhor... Eu até fiz uma pesquisa. Gente, essa coisa do candelabro, ela mexeu tanto comigo, que eu fui fazer uma pesquisa histórica, porque eu queria saber se o candelabro ele servia para iluminar o templo. E eu queria saber se ele fazia parte da cultura daquela época, da cultura daqueles povos, se aqueles povos usavam o candelabro ou não. E eu achei tão interessante, porque não há nenhum registro histórico a respeito da existência do candelabro na cultura daquela época. Então, tudo indica que o candelabro foi um modelo exclusivo que Deus entregou para Moisés, uma visão, não houve nenhum tipo de inspiração humana ou cultural ali. Foi uma visão exclusiva que o Senhor entregou para Moisés, e o Senhor disse para ele exatamente como que tinha que ser, e como que esse candelabro deveria ser decorado, e qual deveria ser o formato dele, quantos braços ele tinha que ter 7 braços, e ele tinha a função de iluminar o templo. Então, ele tinha 7 braços, em cada braço ele deveria ter um pavio, e ali na ponta do braço havia um recipiente para se colocar o azeite. E aquele recipiente onde era colocado o azeite, ele tinha o formato da amêndoa, que é o fruto da amendoeira. E aí colocava-se o azeite e o pavio ali. E muito interessante que o Senhor deu ali uma instrução para eles, e o Senhor disse assim, olha, a luz não pode se apagar. No templo tem que ter luz contínua. Então, havia turnos de sacerdotes que trabalhavam no templo, e os sacerdotes, eles tinham as funções ali de cuidar daquele ambiente, mas uma das principais funções deles era cuidar para que aquela luz do candelabro se mantivesse acesa 24 horas por dia. Então, o que eles tinham que fazer para a luz ficar acesa? Eles tinham que manter aquela luz com azeite puro, virgem. Então, tinha que ser um azeite puro, e eles tinham que manter ali com azeite, não podia deixar faltar azeite. Eles tinham que dar manutenção no pavio, porque o pavio era feito de um tecido, e aquele tecido ele vai se queimando, e ali ele vai dando uma borra, ele poderia se apagar se não houvesse uma manutenção. Então, o sacerdote ele tinha que cuidar. E, queridos, o modelo era um modelo dado por Deus. E a palavra fala, e a gente crê, que todo esse modelo que foi dado por Deus, que é o modelo do tabernáculo, ele imita
um tabernáculo onde o Senhor habita. O templo é onde o Senhor habita, né, nos lugares celestiais onde Deus habita. Então, ele, de alguma forma, ele tenta reproduzir esse lugar, que é o templo do Altíssimo, do Todo-Poderoso, e lá estava o candelabro. O candelabro, ele estava no lugar santo e ele representava a presença de Deus. Aquela luz acesa ali era a representação da presença ativa de Deus no lugar. Então, ele era um objeto bonito, todo feito a ouro, de ouro. Ele era uma obra de arte, artesanal, moldado à mão. Cada braço dele era cuidadosamente enfeitado, bordado pelos artesãos em ouro puro. Mas, além de ser um objeto bonito, e que hoje ele é usado, a cópia dele é usada para decoração, ele era um objeto funcional, um objeto que tinha toda uma simbologia espiritual, e que ele trazia uma referência ali da presença de Deus. E, queridos, outra coisa interessante é que Deus, ele dá uma ordem para Moisés, e ele diz assim: olha, quem é que vai trazer o azeite para que esse candelabro fique aceso continuamente? E aí, lembrando que o azeite, ele é, nos nossos dias, muito precioso, né? O azeite, ele é muito valioso. Um azeite puro, a gente, às vezes, na nossa cultura, a gente nem conhece azeite puro, a gente tem pouco acesso, mas se for para você comprar meio litro de azeite puro, você vai pagar um valor bem alto, porque ele é bem precioso. Mas naquela cultura, o azeite também era uma especiaria, era algo muito precioso. E o Senhor dizia assim, que eles tinham que trazer o azeite. Quem que tinha que trazer? Os filhos de Israel. Os filhos de Israel era incumbido de todos tinham a responsabilidade de trazer aquele azeite. E o Senhor falava, tem que ser puro. É muito interessante, porque quando ele fala para fazer o candelabro, ele fala, o ouro tem que ser puro. E aí, queridos, para produzir o ouro puro, tinha todo um processo que precisava ser feito com o ouro, de forma que fosse retirada toda impureza. E o azeite também tinha que ser puro, então ele tinha que passar por um processo, ele tinha que ser batido. Ou seja, Deus não aceitava qualquer coisa ou de qualquer forma. Tinha ali as exigências. E nós temos, então, o azeite que vinha nesse candelabro, ele era a fonte do fogo, a fonte da luz. A fonte era o azeite. A gente tinha o pavio. O pavio, ele fazia a condução, né? A condução do azeite. Ele estava ali entre o azeite e o fogo. E a gente tinha o fogo que era aceso por quem? Por um sacerdote. O sacerdote estava ali para manter aquela luminária acesa 24 horas. Isso é como funcionava em Êxodo. Mas depois, quando chega lá nos profetas, em Zacarias, o Senhor dá uma visão para Zacarias. E ali, queridos, colocou aí uma foto, conseguiu uma foto, é mais ou menos isso aí mesmo. E aí o Senhor dá uma visão para Zacarias, e nessa visão que o Senhor dá para Zacarias, Zacarias vê o candelabro. Só que do lado do candelabro, de cada lado, o Senhor mostra para ele duas oliveiras. Tinha uma oliveira desse lado e uma oliveira daquele lado. E haviam canais através dos quais o azeite fluía das oliveiras
alimentava o candelabro para que ele permanecesse aceso. E aqui a gente vê assim uma mudança muito grande, porque nessa visão que o Senhor dá para Zacarias, o Senhor fala com ele assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem lembra desse texto? É muito conhecido, não é? Esse texto foi entregue, essa palavra foi entregue para Zacarias nessa ocasião, quando ele tem essa visão. E ali o Senhor estava dizendo assim: olha, eu estou fazendo uma mudança. Até aqui era o esforço humano, até aqui era o trabalho humano, era o homem empenhado em manter a luz da presença acesa. E essa luz da presença representava a glória de Deus. Mas o Senhor estava dizendo: mas vai chegar um tempo em que não será mais pelo esforço humano, mas pelo fluxo contínuo do azeite que vem da oliveira. Amém? Um fluxo contínuo. E aí, então, vem ali um novo entendimento, que agora o candelabro, ele está relacionado ao fluxo de Deus. E não mais somente aquele trabalho, que era um trabalho muito, gente, pesado. Imagina, ter que vigiar aquela lâmpada 24 horas para que ela não se apagasse. E com certeza o Senhor estava entregando uma mensagem para aquele povo e para nós hoje. Como seria custoso, praticamente impossível, manter aquela luz acesa por gerações e gerações e gerações. A primeira geração conseguiu, mas talvez a segunda geração já não conseguiu, a terceira não conseguiu. Manter uma luz constante 24 horas por dia. E aí o Senhor dá essa visão para Zacarias. O Senhor diz assim: mas eu vou mudar isso. Eu vou mudar, porque vai chegar um tempo, vai chegar uma hora, em que a luz da minha presença vai permanecer acesa no santuário, pelo fluxo do Espírito. E ali o azeite, ele representa o fluxo, ele representa o Espírito Santo. E aí o Senhor dá então essa visão para Zacarias. Mas prosseguindo mais um pouquinho, lá em Apocalipse, querida, a coisa mais linda, quando eu li isso, eu falei: meu Deus, que coisa linda. Apocalipse 1:20. Nós ainda estamos na pincelada, hein, gente? Isso aqui, nós tratamos essas questões no retiro de uma maneira mais profunda, né? Em Apocalipse 1:20. Espera aí, deixa eu achar. Diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aí, querido, aqui o Senhor já está... Olha como a coisa vai crescendo. E ali o Senhor entrega a visão completa, que começou lá no Êxodo. O Senhor não disse para Moisés o que aquele candelabro significava de uma maneira mais específica, mas aquele candelabro que estava lá, queridos, em Moisés, ele já apontava para quem? Para a igreja. E aí é algo tão poderoso, é algo tão maravilhoso, que nós somos o candelabro. E ali, quando o Senhor coloca exigências tão específicas para aquele candelabro, e a primeira exigência tem que ser de ouro puro, porque ele estava mostrando, querido, o valor que a igreja tem, a pureza que ele espera, e a forma como ele olha da igreja, a expectativa que ele tem, é pura, é valorosa, é de grande valor. E não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Quando o Senhor ele olha para a sua igreja,
Ele tem exigências muito específicas. O padrão dele, para a igreja dele, é um padrão de excelência. Então, queridos, ali quando a gente olha para Apocalipse, a gente fala, meu Deus, mas assim, o mais profundo ainda, sabe o que é? É que o candelabro, ele tinha uma função, um propósito. Pensa comigo que cada objeto é criado com um propósito. Então, essa cadeira que você está sentada aí, ela tem um propósito, não tem? Querido, toda a resistência desse plástico, desse material, o formato dele, que você observa que as costas são arredondadas, a forma como os pés são dispostos, tudo isso foi pensado para cumprir um propósito. Essa cadeira, ela precisa dar sustentação, ela precisa te oferecer um certo nível de conforto. Ela não pode abrir as pernas quando você se senta. Ela tem que ter segurança. A altura dela também. Eles têm ali uma medida padrão das pernas. Claro que tem gente que é mais baixinho, mais alto, mas eles pegam um padrão para fazer numa altura que consiga atender a todos. Então, as características dela. Querido, e aqui nós vemos que quando Deus dá para o candelabro aquelas características, sabe? Ele está dizendo do propósito dele para a igreja. Então, o candelabro, ele tem uma luz acesa, ele tem a função de iluminar o ambiente. Agora, não só é uma questão de iluminar a luz por si, mas é a presença manifesta de Deus. Então, o candelabro, toda vez que o sacerdote olhava para o candelabro, toda vez que as pessoas ali olhavam, elas sabiam, Deus está conosco. A presença dele está nesse lugar, o brilho dele está aqui, a luz dele está aqui. Queridos, e depois o Senhor, assim, é como se ele juntasse as peças do quebra-cabeça e ele dissesse assim, no final de tudo, ele diz, olha, o candelabro é a igreja. Então, Deus espera que quando as pessoas olhem para você, que é a igreja, que elas saibam, Deus está na terra. A presença dele está entre os homens, a glória dele está entre os homens. Existe sobre a terra um valor imenso. E esse valor, ele é expresso através da igreja. A igreja, querido, é como essa luz. É essa presença. Então, nós sustentamos a luz de Deus na terra. E isso é algo maravilhoso, a presença da glória dele. Às vezes eu fico pensando, querido, o que vai se tornar essa terra quando a luz sair daqui? Porque vai ter um momento que a igreja vai ser arrebatada. Sabe? E às vezes tem gente que fala, não, isso aqui está um inferno. Toda vez que a pessoa fala isso, eu penso comigo, eu falo, você não sabe o que é inferno. Você não sabe o que essa terra vai virar quando a igreja for tirada daqui. Querido, enquanto a igreja está aqui, ainda que com todas as dificuldades que muitas vezes ela apresenta, mas ela é autoridade, ela é luz. Ela afasta as trevas, ela coloca limite para os demônios. Tem muitas áreas, querido, que Satanás, ele sabe que ele não pode avançar, porque a igreja está aqui. Sabe, quando nós vamos estudar sobre nações, países, querido, quando você chega, por exemplo, lá na África, e a gente vê muito vídeo, né, da África, e você vê aquela destruição, você vê aquela miséria, aquelas crianças morrendo de fome, e às vezes a gente fala, meu Deus, e tem muita pessoa que fala assim, mas eu não consigo ver Deus aqui. Sabe qual que é um dos maiores problemas da África? É que por gerações e gerações,
eles se afastaram de Deus e invocaram demônios. Invocaram demônios, invocaram demônios. E o resultado está lá. O que é um país arrasado pelos demônios? É o país assim, né, que invocou todo tipo de feitiçaria, de bruxaria. Foi o país de referência mundial. E aí a gente vê a destruição. E hoje, quem está lá, dependendo da região, está pagando um preço. Os cristãos que estão lá, eles estão pagando um preço com a própria vida para restaurar a luz na África. E é isso, queridos, que nós precisamos entender. A igreja, ela é preciosa demais. A igreja, ela tem um valor que a gente só vai saber desse valor na glória quando a gente conseguir olhar com olhos espirituais. E o funcionamento da igreja hoje é esse funcionamento, exatamente o funcionamento que o Senhor mostrou para Zacarias. Nós estamos, querido, debaixo da melhor parte. Nós estamos no melhor momento. Querido, nós estamos num tempo em que a luz, a presença, ela não vem mais da força humana. Ela não vem mais do seu esforço, daquilo que você pode fazer, mas ela vem da oliveira que está conectada no candelabro. Querido, nós somos a geração que foi profetizada pelo profeta Isaías. E a profecia, querida, ela falava de um azeite que era contínuo, que não parava de fluir. O azeite, a oliveira estava ligada ao candelabro. E o azeite, ele vertia automaticamente da oliveira para o candelabro. E a luz estava constantemente acesa. E o Senhor dizendo, olha, agora não é mais pelo esforço de vocês, mas é pelo meu azeite. É por aquilo que está fluindo, é por aquilo que vem. E esse azeite, ele é a representação do Espírito Santo. O bem mais precioso que a igreja tem. O Espírito Santo, ele é aquele que nutre, ele é aquele que fortalece. O Espírito Santo é aquele que mantém a luz acesa. Querido, é aquele que mantém o pavio da presença do Senhor aceso. Sabe, cada um de nós, cada um aqui, é um pavio desse candelabro. Eu fico imaginando que coisa mais linda quando Deus olha e Ele enxerga, querido, lá de cima. Ele vê aqui a igreja dele e Ele nos enxerga como um candelabro de ouro. E sobre a sua cabeça, o que é que Ele vê? Ele vê o pavio aceso. Ele vê a presença dEle, a presença da glória dEle que está sobre você. Você é esse pavio. Você é esse pavio. Queridos, agora muitas vezes o que acontece conosco, assim de uma maneira individual e às vezes até como igreja, a gente acaba, querido, desprezando o azeite. A gente acaba se tornando frio, se tornando indiferente. Querido, a única possibilidade que existe para a igreja está morta, está apagada, está fria, está desanimada. A única possibilidade que existe é se ela se desconectar da oliveira. Se ela não estiver conectada. Porque não tem nada, absolutamente nada que possa te afastar do amor de Deus. Não tem absolutamente nada que possa esfriar a sua fé. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, nem a morte, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir. O apóstolo Paulo fala assim, nada pode nos afastar dele. Nada pode nos distanciar dele, porque, querido, nós estamos vivendo o tempo do cumprimento da profecia de Zacarias.
quando o azeite foi liberado, quando o Espírito Santo foi liberado para nós. E esse azeite, ele é abundante. Querido, não é uma coisa rala que você precisa economizar. Não é algo que você receba aos poucos. Sabe, esse azeite da presença do Senhor, ele é derramado em abundância, ele é um fluxo contínuo sobre as nossas vidas. E não tem nada mais triste, queridos, quando nós estamos assim, frios, mornos. E o Senhor, uma das coisas que Ele fala para uma dessas igrejas, que é uma das igrejas lá do Apocalipse, querido, olha o quanto isso é sério. O Senhor diz assim para as 7 igrejas, olha, vocês são o candelabro, ou seja, não tem desculpa para dizer que a luz da minha presença não está. Por quê? Porque eu estou provendo para vocês tudo o que vocês necessitam. Vocês têm a promessa, vocês têm o azeite, vocês têm a chama, vocês têm tudo. Mas para uma dessas igrejas, ele vai falando para cada uma sobre a condição de cada uma das 7, que era o candelabro. E ele diz assim, olha, mas deixa eu falar com você. E uma delas ele diz assim, eu tenho uma coisa contra você, que você é morna. E ele diz assim, sabe de uma coisa? Eu preferia que você fosse fria, ou você fosse fria ou quente, porque sendo morna eu não suporto, eu vomito. Eu vomito. Querido, e muitas vezes nós estamos neste lugar, misericórdia, morno, na presença de Deus, mais morno, porque a oliveira está disponível, o azeite está disponível para você, querido, para a chama dele ser constante, para o seu coração queimar, para você ser apaixonado. Mas às vezes, querido, você está desconectado. Você está como aquela brasa fora do fogo, distante do fogo. E o que o Senhor diz ali na profecia de Zacarias, é que o candelabro, ele estava conectado, na visão, ele estava conectado com a oliveira, e estando conectado com a oliveira, ele recebia suprimento constante, contínuo. O fogo não vai se apagar. É o que o Senhor disse, o fogo não vai se apagar. O fogo vai continuar aceso 24 horas. O fogo dele precisa estar aceso em você. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a ordem que o Senhor deu a Moisés. Moisés, o fogo não pode se apagar. 24 horas, a chama tem que estar acesa. Mas depois o Senhor disse assim, mas vamos fazer uma coisa. Já que vocês não estão conseguindo manter essa chama acesa, eu vou dar para você todo o suprimento que você precisa. Eu vou te dar o alimento, eu vou te dar a revelação, eu vou te nutrir. O fogo da igreja tem que permanecer aceso. Querido, agora muitas vezes nós, ao invés da gente colocar o nosso foco na oliveira, o nosso sustento na oliveira, a nossa provisão na oliveira, sabe o que apaga o fogo? Sabe o que apaga o fogo de Deus na sua vida? É quando você para de buscar o suprimento na oliveira e você volta para aquele lugar que o sacerdote estava lá no Antigo Testamento. E aí você começa a focar no seu próprio sustento. E aí você tira o foco da oliveira, por quê? Porque talvez você está preocupado com o seu sustento financeiro. E então você se volta para o seu sustento financeiro e perde o foco da oliveira. Quando você perde o foco da oliveira, você desconecta, você perde o azeite. Só que a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz, olha,
se você manter o foco em mim, se você ficar conectado, se você me buscar em primeiro lugar, nada vai faltar para você. Então ele estava falando, querido, não era só daquele azeite espiritual, que é a presença espiritual. Ele estava falando de um suprimento completo, de uma provisão completa, de tudo o que você precisa. Agora, muitas vezes nós pensamos assim, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que garantir isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí nós ficamos assim, cansados, estafados, e o nosso pavio começa a se apagar, porque começa a faltar o azeite. Você desconecta da oliveira e se conecta em outras coisas. Muitas vezes nós colocamos o nosso foco nas nossas dificuldades emocionais. E aí a gente começa, eu tenho que resolver o meu problema emocional, eu não estou bem emocionalmente, eu estou pesado, está difícil. Eu preciso manter o controle dessa situação. E às vezes a gente fala, vou me afastar um pouco, vou me recolher, vou para um lugar de abrigo e proteção, eu preciso me esconder. E aí, querido, o que acontece? Achando que você vai encontrar alimento, achando que vai encontrar proteção, que vai resolver o seu problema, você se desconecta da oliveira. E de repente o que você tem, mais desgaste, mais ansiedade, mais falta de paz. E aí, a energia que deveria estar conectada na oliveira, você conecta em outra coisa e de repente você está sendo roubado do seu propósito, que é ser um candelabro, que é ser um candeeiro, que é manter a luz acesa. Querido, entenda uma coisa, quando Deus falou para Moisés, Moisés, você vai fazer um candelabro. Deus falou exatamente como aquele candelabro tinha que ser feito. E no retiro nós estudamos outras coisas poderosas, não foi, gente? A gente viu o significado da amendoeira que estava lá no candelabro, mas aqui não vai dar tempo da gente falar. Deus colocou, queridos, um propósito específico e falou, Moisés, você vai fazer ele desse jeito e ele vai servir para iluminar o santuário. Moisés, mas tem uma coisa, não é como uma luz comum que você coloca dentro da sua casa. O propósito não é esse, porque se fosse esse, não precisava ser candelabro de ouro puro. Se fosse para isso, Moisés, você podia pegar uma lamparina qualquer. Não. É candelabro, é de ouro puro, é precioso, tem valor. É específico, porque é para um propósito específico. Não é para qualquer luz. É para trazer a luz da minha presença. É para manter o fogo da minha presença aceso. É para isso, Moisés. Querido, e depois ele diz, agora você precisa entender, meu filho e minha filha, que esse candelabro é você. Quando eu coloquei ele lá no tabernáculo, eu estava querendo te ensinar que jamais você poderia manter a chama acesa se você não estiver conectado comigo. Se não for numa relação de entrega, se não for numa relação de dependência, de rendição, não tem como manter essa chama acesa. Querido, muitas vezes o nosso foco está em controlar a nossa vida. As mulheres, nós mulheres, a gente quer antecipar tudo, a gente quer manter as coisas organizadas. A gente quer garantir que tudo vai funcionar do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é o melhor. Muitas vezes a gente quer manter um controle. E mantendo esse controle, querido, tudo bem, a gente tem que se organizar. Não estou dizendo que não deva se fazer isso, mas a questão aqui é o foco. É a partir de que lugar você faz isso? A partir de que lugar, mulher, que você quer se organizar? É a partir da sua própria força, da força do seu braço?
É a partir da sua própria visão, daquilo que você acha? Ou é a partir do sustento da oliveira? Ou é rendida no altar dele? A partir de que lugar que você quer ter as suas emoções equilibradas? Talvez você quer buscar um equilíbrio para a sua vida, um equilíbrio financeiro, um equilíbrio familiar. Você quer resolver o seu casamento e tem gente que fala assim: pastor, vou me afastar um pouco para resolver isso aqui na minha vida. E quando eu me afasto, eu desconecto da oliveira. Querido, não vai dar certo. Porque se você desconecta, a chama apaga. Você perde o sustento. Você perde a proteção. Você perde o nutriente que te segura. E aí, não vai fluir, não vai dar. Então, o lugar a partir do qual você precisa organizar a sua vida, o lugar a partir do qual você organiza os seus sonhos, o lugar a partir do qual você resolve as suas prioridades, o lugar a partir do qual você organiza o seu tempo, querido, é conectado com a oliveira. Querido, a gente acha que a gente sabe muita coisa. A gente acha. Eu me lembro na minha vida, por quantas vezes eu tentei organizar a minha vida. Gente, eu gosto muito de fazer listinha. Eu fazia listinha de tudo. Como que vai ser o meu dia? Eu fazia uma listinha das tarefas que eu tinha que desenvolver. Eu fazia uma listinha do que seria a minha prioridade. Mas assim, depois estava tudo bagunçado, estava tudo desorganizado, tudo fora do lugar. Eu falava: meu Deus, eu não consigo. Me dava uma frustração minhas listinhas. Porque eu falava: eu não consigo organizar. Eu tento de um jeito, eu tento do outro. E eu olhava e isso aqui está de fora e aquilo ali. E eu não estou conseguindo dar conta disso. Meu Deus, minha vida está bagunçada. A minha casa está confusa. E houve um tempo da minha vida que eu falei: Deus, vou parar de fazer listinha. E eu comecei a orar, gente. E eu fui para a oração. E eu fui para o joelho, eu fui para o jejum. Falei: Senhor, traz ordem sobre a minha vida. Traz ordem. Eu não consigo colocar as coisas em ordem, Deus. Eu ponho as prioridades tudo no lugar errado. E aí eu comecei a pedir ao Senhor, queridos. E eu fui para a busca nele. E eu passei um bom tempo orando por isso. Talvez eu tenha passado assim, jejuando ali com muito afinco, mais de um ano. Com muito afinco, mas depois eu continuei, não parei não. Aí mais uns 2 anos de oração e jejum. Senhor, queridos, hoje quando eu olho para a minha vida, eu mal posso acreditar. Assim, como que hoje eu tenho um equilíbrio nas coisas, dentro da minha casa, no cuidado com os meus filhos, igreja. Sabe, eu olho para aquele equilíbrio. Não é que está perfeito não, amém? Não pensa que está perfeito não, porque não está não. Mas eu olho para aquele equilíbrio, eu falo: Jesus amado, já melhorou demais? Melhorou muito? E eu vejo a mão do Senhor ali de uma maneira tão poderosa. Queridos, antes eu não conseguia o equilíbrio. Então, quando eu me dedicava a uma coisa, era só para aquela coisa, e as outras eu deixava de lado. Eu não conseguia, sabe? E hoje, eu vejo o meu foco tão bem distribuído, e as coisas acontecendo, e Deus fazendo, e fazendo dentro da minha casa, e fazendo na igreja, fazendo na minha vida financeira, e fazendo em tudo. Eu falo: meu Deus, que coisa mais linda. Eu jamais conseguiria chegar nesse lugar de equilíbrio que eu estou hoje. E eu sei que eu preciso de melhorar muito ainda. Mas onde eu cheguei hoje, eu jamais conseguiria chegar sozinha. Jamais. Então, querido, quando você entende que Ele é a sua fonte, olha, Ele é a sua fonte para qualquer coisa. Para aqueles problemas também que não têm solução, amém? Talvez você olhe para a situação, alguma situação na sua vida, na sua casa, no casamento, no trabalho, e parece que aquele negócio não tem como resolver.
Querido, Ele é a fonte para isso também. Ele resolve qualquer BO. Ele resolve qualquer BO. Ele coloca qualquer coisa na ordem. Ele põe. A nossa questão, sabe o que é? Que quando nós estamos lidando com essas coisas, a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que resolver isso. E, queridos, às vezes, para resolver os nossos BOs, a gente se desconecta da oliveira, a gente tira o foco da oliveira. Ah, porque agora eu não tenho mais tempo. Ah, porque eu estou muito focado nisso aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa hoje, que o Espírito Santo revele isso ao seu coração. Querida, é o pior erro que você pode cometer na sua vida. E em nome de Jesus, que o Senhor traga luz para você ver, sabe por quê? Porque durante muitos anos na minha vida, eu não vi. Quando eu comecei a estudar, queridos, o Senhor me deu a minha faculdade, assim, me deu, literalmente Ele me deu. E eu estudei na UFMG, uma faculdade, assim, um nível de exigência altíssimo. Eu me desconectei da oliveira. Sabe, por um tempo eu me esfriei, eu não me afastei do evangelho, eu me esfriei, por quê? Porque eu desconectei, porque eu priorizei lá. Lá não tinha o alimento que eu precisava, não, gente. Nunca resolveu o meu problema, nunca. Só que eu achava que ia resolver. Eu achava que ia satisfazer meus sonhos, que ia me levar onde eu queria. Era bom? É bom. Estudar é bom, é bom. Foi bom para mim? Foi. Nossa, foi maravilhoso ter tido essa oportunidade na minha vida. Foi incrível, foi. Mas se eu não tivesse me desconectado, eu tenho certeza, com a visão que eu tenho hoje, de que eu teria chegado a lugares, eu estaria, ó, lá na frente. Eu tive que passar por muito processo. Jesus teve que segurar minha corda, gente, vocês não têm tanto. Ele teve que colocar uma cordinha no meu pé e falar assim, volta aqui, minha filha. Mas imagina você com a corda no pé, Jesus te puxando para trás e você tentando ir para frente. Que briga! Que briga! Olha, o Pai, o seu Pai, Ele espera que você confie que Ele está cuidando, que Ele está no controle, que Ele te ama. Amém? Ele espera que você entenda que nada falta para quem está conectado na oliveira. Ele espera que você olhe para Ele, que você coloque sua expectativa nele, que você gaste menos energia com o seu próprio sustento, em todas as áreas. Querido, porque quando a sua energia está muito focada, que eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer acontecer, se a sua energia mental está muito focada nisso, não sobra energia para focar no Senhor. E por isso, na sabedoria imensa dele, ele diz assim, olha, busque em primeiro lugar o meu reino. Ou seja, ele está dizendo, canalize a sua primeira energia, a sua prioridade para mim. E eu vou cuidar de você. Então ele está dizendo assim, não precisa de você canalizar tanta energia para resolver os seus próprios problemas. Viu? Não precisa. Por quê? Porque Ele vai cuidar de você. E, queridos, você só descobre que isso funciona de verdade quando você começa a viver isso. Tá, gente? Funciona de verdade, tá bom? Eu sei que funciona. Mas enquanto você não começa a viver na prática, dar passos de fé na prática, você não sabe que funciona. E você fala, mas quem vai cuidar? Quem vai pensar? Quem vai se preocupar se eu não me preocupar? Irmão, Jesus se preocupa. Queridos, eu era o tipo de pessoa que eu vivia pré-ocupada, eu estava ocupada o tempo todo, só que a minha ocupação era era antes de tudo acontecer, eu já estava ansiosa, eu já estava preocupada, eu já estava
a 1000 por hora. Eu já estava com angústia de alma, eu já estava desesperada. Eu pedi o anjo, eu falava, Deus, manda o anjo. Quando o anjo chegava, gente, eu já estava lá do outro lado da rua, já tinha atravessado a rua já. Se tinha um ladrão ali na frente, se tinha uma pessoa esquisita, eu falava, Senhor, manda o anjo para me proteger. Você acha que eu esperava o anjo chegar? Não esperava nada. Saía atropelando o anjo, atropelava Jesus, o Espírito, eu atropelava todo mundo que aparecesse na minha frente, parecia um trator. Querido, como que eu poderia saber que Deus ia cuidar de mim? Como? Se eu nem esperava o anjo. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Vocês sabiam que eu piloto moto, tá? Eu gosto de pilotar, Tem muito tempo que eu não piloto. Mas eu sei pilotar moto. Sabe qual que era a minha alegria? Se eu estava num sinal de trânsito, eu estava na BR, era deixar o anjo para trás. Achava o máximo. Falava, Jesus, manda o anjo para me proteger. E acelerava. Gente, eu gostava, porque para mim aquela coisa da aventura, sabe? De acelerar no sinal de trânsito, eu achava o máximo. Deixar os carros tudo para trás, para mim, eu vibrava mesmo. Eu achava aquilo fantástico. Mas depois eu fui entender que era realmente pelo meu perfil que eu tinha de sair na frente de tudo, atropelando tudo. Aí um dia, sabe o que o Eli fez comigo? Eu vou contar. O que você fez? Vou contar. Eu tinha uma moto, gente. O Eli tinha, aí nessa época ele estava com uma moto grandona e eu tinha uma pequenininha. Eu gostava dela, andava com ela para todo lado. Um belo dia o Eli vira para mim e fala assim, não quero que você ande de moto mais. Não quero. Nós vamos vender essa moto. Eu falei, amor, mas a moto, tal, vender. Ele falou assim, não quero, eu acho que é muito perigoso para você é muito distraída, nós vamos vender. Aí, eu era distraída mesmo. Era um perigo. Aí, eu assim, né, ainda estava no desespero de alma, mas eu já entendi algumas coisas, eu falei, tá bom, eu acho que Jesus está querendo me livrar, minha alma. Eu não vou nem discutir, não vou brigar com você, se você acha que você não quer mais. Aí, gente, eu falei com ele assim, não, amor, mas a gente usa muito a moto porque é mais barato, não tem despesa quase nenhuma, combustível. A minha moto, então, era só no cheiro, ela cheirava e andava, né? Aí eu falei, mas e aí? Ele falou, não, agora você vai andar só de carro. Eu falei, quê? Não, agora você vai andar de carro, você não vai andar de moto mais, não. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio está ficando bom, né? Jesus está cuidando, Jesus está cuidando de mim. E aí, queridos, como que eu poderia saber que Jesus cuida de mim se eu não esperava? Se eu não tinha paciência, se eu estava sempre ansiosa, sempre desesperada? E é isso. Sabe, quando você decide falar assim, eu vou ouvir, eu vou conectar na Oliveira, você vai começar a receber orientações, querido, que vai acelerar os processos da sua vida. Você fica batendo a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça nas mesmas coisas. E repetindo os mesmos ciclos, sabe? E a coisa, você fala, meu Deus, parece que não está andando. Mas por quê? Por que não está andando? Querido, você está fazendo a coisa da sua cabeça, mas aqui, você tem disponível para você a mente de Deus. Você tem a mente dele disponível. Se você conectar com a Oliveira e falar, pai, me dá a direção. Gente, ele vai te dar a direção. Irmãos, eu estava com um problema na minha casa, ainda estou resolvendo esse problema ainda, mas parte dele já se resolveu. E eu compartilhei até com a liderança aqui da igreja, muitos irmãos sabem, e eu não vou entrar em detalhes para não expor, né? Não expor a minha casa. Eu estava com um problema tão sério na minha casa que eu precisava de resolver. E, queridos, era um problema envolvendo os meus filhos, e eu vou te falar, para resolver aquele problema ali, eu ia precisar de uns 3 anos de terapia, e vai para lá, psicólogo e não sei o quê. E eu comecei a
compartilhei com os irmãos da liderança, falei, gente, ora comigo, falei lá na minha célula, gente, ora por mim. Pedi às intercessoras, compartilhei com elas, falei assim, irmãs, ora pela minha casa, ora pelos meus filhos. E, irmãos, em um ano, mas aconteceu um milagre tão grande, mas tão grande, que assim, a melhora que teve, eu que entendo muito, né, do funcionamento dessas coisas, eu sei que em um ano eu alcancei o que eu não alcançaria nos 3 anos de tratamento médico. Sabe? Ainda tem coisa por alcançar ainda, nós ainda estamos no desafio, mas o Senhor, Ele acelera os processos, querido. Sabe, quando você entende que vem da oliveira, que é de lá que vem o seu azeite, o seu suprimento, querido. Ô, querido, você precisa ter um foco. Eu vou te falar qual que é o seu foco. Mantenha a luz acesa. Amém? Esse tem que ser o seu foco. Você é candelabro. Levanta a sua mão e fala, eu sou candelabro. Eu tenho que manter a luz acesa. É isso, querido. Você nasceu para ser candelabro. Você foi chamado por Ele para ser candelabro. Esse é o seu propósito, meu irmão. A luz, a chama da presença de Deus, ela tem que arder continuamente dentro de você. Ela não pode parar, ela não pode parar. Agora, quando você fica tão ansioso, tão preocupado, querendo resolver tantas coisas da sua vida, a luz começa a esfriar. Você perde a conexão do lugar correto. Querido, e aí? Como é que vai fazer? As coisas só vão piorando, só vão ficando cada vez mais difícil, mais difícil. E olha, vocês lembram daquele louvor que diz assim, eu não me lembro bem agora, mas fala assim, eu quero gastar a minha vida. Como é que é? Eu quero gastar a minha vida contigo, né? Algo assim. Gente, e eu fiquei pensando nessa ideia do pavio, porque o pavio, ele é consumido pelo azeite. Então, ele dura muito tempo, né? Por causa do azeite, ele dura muito. Porque se você colocar o pavio para queimar sem o azeite, o que vai acontecer com ele? Mas com o azeite, ele dura muito tempo. Porém, ele vai o quê? Se consumindo. Se consumindo. Querido, gaste a sua vida para cumprir o seu propósito. Querido, não gaste a sua vida para resolver problema, para ficar focado no sustento pessoal, em realizar aquilo, aquele sonho, não gaste a sua vida com isso, não. Gaste a sua vida sendo um candelabro. Querido, se Ele te sustenta, se você tem o azeite, se você tem a oliveira, então você pode gastar a sua vida no propósito. Você pode, querido, colocar o seu foco nele, eu te garanto, você pode. Porque Ele é tudo o que você precisa. Então, a pergunta para você, a pergunta não é, o que está faltando, meu irmão, na sua vida? O que falta se resolver para você cumprir o seu propósito? O que está faltando? Essa não é a pergunta. A pergunta é, meu querido, o que você tem? O que tem dentro de você aí? O óleo está aí? O azeite está fluindo? A sua lamparina, a sua chama, ela está acesa? Ou ela não está acesa? Essa que é a pergunta. Porque naquele dia, querido, se você chegar para o Senhor e falar, Deus, mas eu precisava cuidar dos meus filhos, sustentar a minha casa, cuidar disso e daquilo, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo. Ele vai falar, filho, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, você não entendeu para que você foi criado, você não entendeu o seu propósito.
Você não vai ter como se desculpar diante dele. Não tem como se desculpar. Querida, ele não te pede muito. Vocês lembram da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Ele não pede muito. Sabe, é aquilo que você tem, é aquilo que às vezes pode parecer pouco, é a pouca força que você tem. É o pouco que você tem, é o seu tempo, é o seu talento, é a sua disponibilidade, é aquilo que você tem dentro de você que você pode oferecer para ele. É o seu amor, é o seu coração queimando, é a sua adoração, é a sua gratidão. É isso. Ele te pede isso. Ele te pede a sua prioridade. Não é que você não possa cuidar das outras coisas. É que ele tem que ser o primeiro. É que ele tem que ser o foco. É que ele tem que ser a maior energia sua tem que ser gasta nele. É dele que tem que vir tudo para você. Dele vem tudo. Querido, quando nós colocamos na mão de Deus o pouco que nós temos, ele se torna suficiente para cumprir um propósito muito maior do que aquilo que nós poderíamos alcançar. Está entendendo? Eu vou repetir. Quando você coloca na mão dele o pouco que você tem, ele se torna suficiente para que você alcance um propósito que é muito maior do que o que você poderia alcançar. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluias. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Eu quero orar por você hoje, querido. Eu quero fazer essa oração ministrando um propósito na sua